Estudo dos gases. A nossa questão. 2 moles de um gás ideal são colocados dentro de um recipiente a uma temperatura de 300 Kelvin e pressão de 1 atm. Se esse gás passar por um processo a temperatura constante, que faz dobrar seu volume, qual deve ser sua nova pressão? Letra B. Se esse gás agora voltar ao seu volume original por um processo a pressão constante, qual deve ser a sua temperatura final? Então vamos lá. Primeiro para a letra A. Vamos retirar aí as informações. 2 moles de um gás. Então N igual a 2. Tem 2 mols de um gás. Temperatura de 300 Kelvin. Temperatura T1, 300 Kelvin. E a pressão de 1 atm, P1 igual a 1 atm. Letra A. Se esse gás passar por um processo a temperatura constante, então letra A, temperatura constante. Temperatura constante, estamos falando de uma transformação isotérmica. Temperatura constante, uma transformaçãozinha isotérmica. Faz dobrar o seu volume. Qual deve ser a nova pressão? Equação geral dos gases ideais. P1 vezes V1 sobre T1 será igual a P2 vezes V2 sobre T2. Equação geral dos gases ideais. Temperatura constante, então T1 e T1 nós não vamos utilizar. Aí com isso enxugou a nossa formulazinha. A nossa formulazinha ficou P1 vezes V1 igual a P2 vezes o V2. Agora nós vamos substituir aí os valores. A pressão inicial. Volume inicial. Esse gás passar por um processo a temperatura constante que faz dobrar o seu volume. Volume inicial é V. Qual deve ser sua nova pressão? A pressão P2 e vai dobrar o volume, então 2V. Reparem que V de um lado, V do outro, a gente corta. Então sobrou o quê? 1 igual a 2P2. Então a pressão P2, pressão final, será igual a 1. O 2 multiplicando passará dividindo. A pressão final, a pressão P2, será de 0,5 atm. Tá aí, tá resolvido a letra A. Se esse gás passar por um processo a temperatura constante que faz dobrar o seu volume, qual deve ser sua nova pressão? Volume V, dobramos o volume V. Nesse caso, a pressão P2 será igual a meio atm. Está resolvido a letra A. Vamos para a nossa letra B. Letra B. Se esse gás agora voltar ao seu volume original por um processo a pressão constante, qual deve ser a sua temperatura final? Então vamos lá. Abrindo a formulazinha, a equação geral dos gases ideais, P1 vezes V1 será igual
sobre T1. Minha borrachinha, cadê? Será igual a P2 vezes o V2 sobre T2. Letra B. Se esse gás voltar ao seu volume original por um processo a pressão constante, então a gente vai cancelar aqui a pressão. A nossa formulazinha então ficou V1 sobre T1 igual a V2 sobre o T2. Substituindo aí agora os valores, o volume inicial. O nosso volume inicial agora é 2V. Deixa eu fazer para cá. Ficou ruim. O nosso volume agora é 2V. 2V. A temperatura inicial. 300 Kelvin. 300 Kelvin igual ao V2, voltando ao seu volume inicial, ou seja, voltando a V. Qual será o valor da temperatura final? T2. Reparem que V de um lado, V do outro, a gente pode cancelar. Lembrando que aqui ficou, ó, nós tínhamos um V. Cortei o V, cortei o V. Então, multiplicando isso aqui cruzado, nós vamos ter aí que 2T2 será igual a 300. T2 será igual a 300. O 2, ó, que estava multiplicando, vai passar dividindo. T2 será igual a 150 Kelvin. Está aí o valor final da temperatura. Temperatura final, o volume voltando para o seu estado inicial, a pressão constante, vamos ter uma temperatura final de 150 Kelvin. Está aí mais um exercício resolvido para o nosso canal. Valeu, coleguinha, forte abraço e até a próxima!